Glória a Deus. Que bom que vocês estão aqui, irmãos. Que bom que a gente veio mais uma vez nos reunir para glorificar o nome do Senhor juntos. Vamos começar a série de Tiago hoje, né? Que delícia, viu, gente? Porque Tiago é um livro muito simples de entender, né? Muito fácil, porque a linguagem dele é muito como a nossa mesmo, sabe? Alguém aqui já leu o Tiago todo? É curtinho. Já leram, irmãos? Dá, em média, você pegar para ler assim, dá uns 20 minutos no máximo ler ele todo assim. Prestando bastante atenção mesmo, dá uns 20 minutinhos no máximo, às vezes nem isso. E ele é rico, viu? Que carta rica, que livro rico. Bem, bem mesclados os assuntos. Nós vamos falar sobre ele hoje. Então, como já é de costume, a gente vai falar sobre algumas curiosidades acerca do livro, do escritor, né, da carta, a quem foi endereçada a carta, como a gente sempre começa mesmo todas as cartas. E assim, irmãos, eu acho que é uma questão cultural nossa, sabe, do povo brasileiro, não ter um hábito muito grande de leitura, né? Não é generalizando, não. Algumas pessoas têm, mas e de pouco tempo, assim, eu comecei a ficar muito brava, porque na minha adolescência, na minha juventude, eu não levei isso a sério. Eu não levei a leitura a sério, eu não levei a escola a sério. Se eu tivesse levado o tempo de adolescente, de ensino médio, fundamental, médio, se eu tivesse levado a sério, eu acho que as coisas teriam sido um pouco mais fáceis para mim depois. E estariam até sendo mais fáceis para mim hoje, mesmo hoje, depois de formada. E não tem nada a ver com estudo, viu? Com ensino superior, com faculdade, não tem mesmo. Tem a ver com conhecimento. Independente de você ter ou não uma faculdade, o conhecimento é uma coisa que ninguém vai tirar da gente, irmãos. E aí, quando a gente vai, tipo assim, muitos assuntos que atualmente eu tenho me interessado, se eu tivesse visto isso lá na adolescência, hoje eu tenho certeza que eu teria outros, já teria tomado até outros rumos na minha vida. Melhores. Não que esteja ruim agora, está ótimo. Não sou insatisfeita, não. Mas eu acho que a gente precisava mudar essa cultura em nós, a gente que já está mais velho. Adquirir o hábito da leitura e os que estão mais novos, não deixar esse tempo correr, não deixar esse tempo passar, porque muda a gente. O conhecimento muda a gente. A palavra diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então, muita coisa que acontece com a gente de ruim é porque a gente não quer aprender. Não quer aprender. Tem alguém aqui que quis estudar e não pôde estudar porque era caro ou era difícil? Tem alguém aqui? Tem mais alguém? Soninha, Ju. Porque antes era muito difícil estudar. Gente, hoje em dia tem tudo no YouTube, de graça. Tem tudo de graça. Então, realmente, é mudança de mente. Estabelecer prioridades. É isso mesmo, viu? E seria muito bom se a gente conseguisse mudar isso nessa galerinha nova que está vindo aí. Seria mais fácil até para a igreja do Senhor mesmo se desenvolver, crescer em graça e em conhecimento. Mas por que eu estou falando isso? Tudo que eu vou ler aqui não está na Bíblia. Muito do que eu vou ler aqui foram esses pais da igreja que eu falei na última semana que descreveram. Foram historiadores que escreveram. E não é porque não está na Bíblia que não é real, que não é verdadeiro, né? Se a gente hoje for ler do nada, assim, sabe? Minha mãe decidiu escrever uma biografia de Albanir. Não é porque não está na Bíblia que não é verdadeiro e que não é importante, né? Então, você pode também, quem sabe, escrever um livro aí, né, Gui? Falamos isso lá na nossa reunião, né? Quem sabe o próximo livro vai ser do teólogo Guilherme Rodrigo, né? Quem sabe? Mas a gente precisa mudar essa cultura de achar que, às vezes, o conhecimento a gente não pode procurar fora da palavra. A palavra é a base. Sabe o que é base? A estrutura.
A fundação não pode sair dali mesmo. Não pode. Mas existem paredes que foram construídas nessa construção que não estão aqui, porque nem teria como descrever tudo aqui. E foram pessoas importantes na história da igreja. Importantes mesmo. Que fizeram a igreja. Que fundaram a igreja, que edificaram a igreja. E muito do que eu vou falar aqui é sobre isso. Por isso eu estou falando sobre a leitura. Então vamos lá. O livro de Tiago foi um dos primeiros livros do Novo Testamento. Foi escrito por volta de 45 a 50 anos depois de Cristo. Então é um livro muito novo. Foi um livro muito novo, logo depois de Jesus. E foi provavelmente escrito em Jerusalém. E o livro tem um grande desafio para a gente, porque ele é realmente descarado. Se você está pregando, então viva. Você está pregando isso? Então vive. Não é só de falar. Não é só igual eu falo, não é só balançar a cabeça e concordar no culto. É isso que Tiago fala do começo ao fim. É isso que você está pregando? Então vive isso. Viva o que você prega. Por isso que ele é um livro que vai direto ao ponto. E uma das exortações maiores do Tiago é em relação a gente não se acomodar. Não nos acomodarmos com a posição de crente. Não achar que a gente precisa deixar de vigiar e não focar nos ensinamentos que a palavra deixou. Porque a gente vai se acomodando na vida de crente, irmãos. A gente vai folgando na graça. Folgado mesmo, sabe? O trem difícil é lidar com gente folgada. Você conhece alguém folgado? Já teve que lidar com alguém folgado? Gente, é triste. É quase que testar no último seu domínio próprio. Sabe quando a pessoa literalmente relaxa porque sabe que você vai dar conta? É isso, a pessoa folgada é isso. Então, Tiago está falando isso aqui para os crentes, ó. Fica folgado não. Vocês já conheceram Jesus, ele já provou que ele é Deus, porque ele ressuscitou. Hoje até eu acredito, eu não acreditava, mas até eu estou acreditando. Tiago falando. Mas não é porque ele já veio e já fez o que tinha que ser feito, que vocês reconheceram ele como esse Deus soberano, que vocês podem ficar folgados achando que está tudo feito. Não está. Davi falou aqui que todos os dias a gente tem que se converter. Abertura do culto, Davi falou isso. Culto de libertação. Todo dia a gente tem que orar para ser liberto de alguma coisa. E é verdade, irmãos. A gente não rouba, não trai, não se prostitui, não bebe, não fuma, e a gente acha que está tudo certo. Não estou pecando. Não preciso ser liberto de mais nada, Davi. Nem preciso ir lá na minha casa com o Fabiano fazer um trabalho de libertação lá. Porque a gente se acomodou. Como crente, achando que não precisamos ser libertos da mentira, não precisamos ser libertos da mente endurecida, do coração endurecido. A gente não precisa mais ser liberto das insatisfações e murmurações. E é nisso que o crente tem falhado. Então, o livro é da autoria de Tiago. Tiago, que muito provavelmente foi o irmão de Jesus. Meio irmão de Jesus. Porque ele era filho de José e de Maria. Vamos ler isso lá para a gente ver por que chegaram a essa conclusão? Mateus 13, 55. Mateus 13, 55. Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? E os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Aqui seria um dos versículos que eles estariam embasando para confirmar que Tiago, Jesus tinha um irmão que se chamava Tiago. O irmão de sangue, meio irmão, por conta de Maria. Marcos 6, 3, também fala sobre isso. Vamos lá. Perdão pelo nariz, pela tosse de vez em quando, irmãos. A mesma coisa, ó. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E encontraram um motivo de tropeço nele?
Mais um versículo. Gálatas 1:19. Gálatas 1:19. Não vi nenhum dos outros apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Então, depois vocês podem ler a história, o contexto do que está sendo envolvido. Mas aqui, esses versículos foi o que eles pegaram como base para falar, o Tiago que escreveu essas cartas foi o Tiago, meu irmão de Jesus. Não foi o discípulo. Não foi nenhum dos discípulos que andavam. Foi o Tiago, irmão de Jesus. Tiago era filho de Maria e de José. Então, por isso ele era considerado meu irmão de Jesus, porque Jesus foi milagrosamente concebido pelo Espírito Santo, né, irmãos? Então, Tiago aparece na Bíblia como alguém que inicialmente não acreditava em Jesus. Não que isso esteja descarado escrito. Mas a gente vai ler um versículo aqui depois que mostra que, sabe quando você deixa entre linhas aquela situação de que agora sim, antes, não sei, mas agora sim. Por isso que os historiadores falam assim. Eles falam que, inicialmente, Tiago não acreditava muito em Jesus. Não acreditava que ele era o Salvador. E a conversão dele aconteceu depois da ressurreição de Jesus, quando ele viu de fato que ele era Deus. Porque ele apareceu diretamente a Tiago, 1 Coríntios 15:7. Em seguida, apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Aqui está falando sobre a ressurreição de Cristo. E aí fala de Tiago e a todos os apóstolos. E aí depois disso, começa a aparecer um Tiago na história da igreja, em Atos, que aí se tornou Tiago de descrente a alguém atuante no evangelho, na anunciação do evangelho. Na verdade, um grande defensor. E aí, eu conversando com algumas pessoas, porque tem pessoas que ficam empolgadas com o início da série nova, sabe, irmãos? Tem pessoas que vêm porque vêm ao culto, e glória a Deus porque vocês vieram, porque vocês estão ouvindo a palavra. E tem pessoas que ficam empolgadas, falando, Maiara do céu, estava lendo isso, que agora vai começar a carta, e não é possível que aconteceu isso. E, nossa, mas esse então era o irmão de Jesus, não era nenhum discípulo. E como pode, uma pessoa me falou, como pode alguém ver tudo o que Jesus fez e não acreditar nele? Como é que pode uma coisa? Fala para mim, gente. Como pode a gente saber hoje, porque está relatado, porque eles não tinham esses relatos. Eles não tinham esses relatos que nós temos hoje. Para eles era fofoca, de boca em boca. Vai, está curado, mas não fala para ninguém. Não era assim que Jesus falava? E todo mundo saía o quê? Falando para todo mundo. Daí falava para todo mundo, então corria a fofoca de que tinha um Messias, de que tinha alguém que estava curando, falando que era o Filho de Deus. Então, realmente, para eles era muito mais difícil acreditar. Porque apareciam muitos falsos profetas. E é diferente de hoje. Aparecem muitos falsos profetas. Para a gente só está mais fácil, porque está aqui, ó, a descrição de quem é Jesus. Mas aqui, quando a pessoa me falou, como que pode viver com Jesus dentro da casa? Cresceu com ele, irmão dele. E não acreditou que ele era Jesus. E eu fiquei pensando, porque é assim, irmãos, quando a gente começa a se dedicar um pouco na palavra, não na leitura, porque isso daí realmente tem que ser uma obrigação nossa se a gente quer crescer, mas no como passar isso para a igreja, né? Normalmente as orientações mais simples que a gente tem das pessoas que estudam para isso é que a gente precisa ler, entender, se quiser ler tudo, dissertar versículo por versículo, desmembrar para ficar mais fácil, mas no final ter uma aplicação prática para a sua vida. Né? Porque senão só fica um monte de palavras sendo faladas, um monte de história sendo contada. Eu gosto muito de história, mas tem gente que não consegue captar o cerne, Maria, o cerne da história. Precisa de ter uma aplicação prática para a pessoa, né? Opa, agora eu entendi o que a Maiara está falando de Tiago. E aí, eu fui pensar nessa aplicação. Poxa,
realmente, né, se alguém se importou de ficar preocupado, por que que Tiago cresceu com Jesus e não acreditou que aquele cara era um cara de Deus, um filho de Deus, vendo tudo que ele fazia, porque Jesus era diferente. Ele não pecou. Ele foi uma criança que não pecou, ele foi um adolescente que não pecou, ele foi um jovem que não pecou, ele foi um adulto que não pecou e ele estava dentro daquela casa, porque ele não casou, ele ficou junto com os pais dele, ele ficou junto com os irmãos. E eu falei, meu Deus, não é nada diferente da nossa vida. Quantos irmãos estão com você no dia a dia e não acreditam na mudança que Deus faz na sua vida? Quantas pessoas convivem com a gente, às vezes dentro da nossa casa, e não conseguem acreditar nos milagres que Deus fez na nossa vida, como Jesus também. Ainda falam assim, imagina, você, instrumento de Deus como Jesus? Era. Você que sempre fez isso, isso e isso. E hoje, você vem aqui falar para mim que você é um milagre. Será que estão esperando você morrer e ressuscitar? Para acreditar, enfim, que você é um instrumento de Deus? Será que às vezes não é você essa pessoa que está duvidando do poder de Deus na vida de alguém? Será que às vezes alguém é recebido como um irmão no corpo de Cristo? E a gente fala assim, mas meu Deus do céu, esse fulano de tal não muda não. Como pode caminhar numa igreja como a nossa, ver os milagres acontecendo na saúde da Bianca, ver uma mãe que não entra em depressão quando perde um filho, ver uma mãe que estava em depressão ali e ressuscitou porque a filha morreu, mas a mãe estava morrendo, o Senhor levantou da morte. Como pode? Como pode ver estéril dar filhos? Como pode ver viciados deixarem de usar droga, deixar de usar bebida e ainda assim não acreditar no poder desse Deus? Qual é a diferença da gente para Tiago? Entendeu? Qual que é a diferença? Nenhuma, irmãos. Que não seja a gente, esses que estão criando essas interrogações, essas incógnitas, que estejam às vezes achando isso da gente. Como pode? Maiara? Como pode, Fabinho? Como pode, Albani? Como pode? Porque nem que seja na nossa morte, o Senhor vai provar que Ele nos escolheu como escolheu Jesus. Porque, gente, eu tenho visto, depois da morte do meu pai, muitas pessoas reconhecendo quem foi Jesus através da vida dele. Depois da morte de tia Rose, muitas coisas, ainda falei com a minha mãe isso hoje. Poxa, a morte de tia Rose foi igual Tiago e Jesus, depois que morreu. Aí que Tiago foi se dar conta de quem era. Depois que tia Rose morreu. Aí que foi um monte de gente se dar conta da importância dela no corpo de Cristo. Então, essa é uma aplicação prática da palavra de hoje. A gente nem entrou na palavra, só estou dando uma introdução. E não vou falar sobre a brevidade da vida, que é uma coisa que Tiago fala muito aqui. Mas que fica essa reflexão para a gente. Que a gente não seja como Tiago antes. O Tiago que andou com Jesus. O Tiago que conviveu, irmão de Jesus. E não acreditou que aquele era o cara. Que não seja a gente a tirar o crédito dos nossos irmãos que estão ao nosso redor. Que seja a gente o incentivador do ministério do outro. Que seja a gente aquele que está intercedendo, que está orando, que está torcendo. Ai, aquele lá vai longe. Sabe por que ele vai? Porque ele vai arrebanhar muita alma para o Senhor com o testemunho dele. Mas a gente fala, fulano de tal? Missionário? Tanta gente para ser missionário? Estou aqui esperando há 1000 anos e nada. Que não seja a gente, Tiago. Que seja a gente, Tiago, agora. Depois que Jesus apareceu para ele, ele deixa de ser descrente e passa a ser um crente ativo, um defensor do evangelho em Jerusalém. Tiago participou de um concílio de Jerusalém depois disso. Foi um líder da igreja mesmo, um líder da igreja. Esse concílio de Jerusalém ajudou muitos cristãos a decidirem se seriam seguidores ou não das leis de Moisés. Então foi quando de fato o evangelho explodiu e deixou de ser uma exclusividade dos hebreus
E aí Tiago entrou para defender esse povo. Não, mas Jesus morreu por eles também. Deixa eles fazerem parte de tudo. Eles precisam estar no templo adorando junto com a gente. Deixa eles entrarem. Eles são nossos irmãos. Tiago foi esse cara que defendeu o povo. Ensinou a verdadeira fé. E ensinou que a fé deve vir acompanhada de práticas. Que não são as ações que salvam a gente, mas a nossa fé, sem a ação, ela é morta. O Tiago que ensinou. E a principal fonte histórica sobre a morte de Tiago vem de Flávio Josefo. O Fabinho sempre fala sobre ele para mim, um historiador judeu do século I. E ele diz que Tiago morreu em torno de 62 depois de Cristo. Ele foi levado ao templo pelos líderes religiosos judeus, levado ao templo pelos líderes religiosos. E ele foi forçado a negar a sua fé em Jesus. E quando ele recusou, ele foi jogado de certa altura, caiu vivo e depois apedrejado até a morte. Foi esse Tiago. Esse Tiago que antes não acreditava que Jesus era o cara, mas que depois que teve um encontro de verdade com ele, não que os outros não fossem reais. Todos os encontros de Tiago com Jesus foram reais. Mas sabe quando a gente insistentemente fala, renove a sua mente. Abra o seu coração. Olhos espirituais, ouvidos espirituais. Não tenha o coração duro. É isso. Tiago cresceu com Jesus, mas nunca encontrou com Jesus. Tiago se reunia com Jesus, mas não estava unido com Jesus. Ele uniu com o Senhor quando ele entendeu, depois da morte dele, ele abriu o coração e falou, verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Então, não é diferente da gente. Não é muito diferente da gente. E aí, a quem foi destinado essa carta? A igreja circular. Tanto é que no comecinho, vamos ler lá, Tiago. Paulo, a gente veio de uma série de cartas de Paulo, depois Hebreus, né? Ele direcionava as cartas. Não é assim, gente, que nós aprendemos? A cidade de Corinto, a cidade de Filipe, a igreja de tal lugar, a igreja de tal lugar, ou então a Filemon, a Onésimo, não era assim? Direcionada. Essa carta de Tiago já não é. Essa carta de Tiago começa assim no capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. É como se ele falasse assim, quem aqui já escreveu carta? No papel mesmo. Não é assim que a gente escrevia? Conceição do Rio Verde, 23 de maio de 2025. Oi, querida Albani. A paz do Senhor, espero que esteja bem. Foi isso que ele fez. Mandou a todas as 12 tribos, ou seja, ao povo todo. Todo o povo de Deus. E aí ele fala dispersos entre as nações. A todo mundo que já tinha se espalhado, a gente que está aqui hoje. Essa carta é para a gente que está aqui hoje. Esse povo que se espalhou. E se espalhou por quê? Porque foram perseguidos. Eles fugiram. Sabe o que o povo pensa? Muito com o Fabinho, quando a gente fala sobre perseguição. A gente ama cantar. A perseguição não parou, a igreja. Adora. Gente, se perseguirem a gente agora, a gente fica tudo parado, sentado, de braço cruzado. Sabe falando o quê? A palavra que está se cumprindo. O povo não ficou parado, não. Eles fugiam. Eles corriam, porque eles sabiam que eles fugindo, correndo, o evangelho estava sendo espalhado. Mesmo que tinha que se cumprir, porque se cumpriu, o Tiago não foi morto? Não jogaram ele lá de cima? Ele não teve como fugir. Mas você acha que ele não fugiu outras vezes? Que ele não correu outras vezes? Correu, irmãos. Então, quando ele fala aqui, saudações às 12 tribos, e a todos esse povo que foi disperso por aí. É pra gente, porque as 12 tribos foram se dispersando para anunciar o evangelho. Os discípulos foram se espalhando.
Por isso que nós estamos aqui hoje, reunidos em nome do Senhor, servindo a esse Deus, porque teve alguém que teve coragem. Então, irmão, se a perseguição vier, quando a gente fala não negue o nome do Senhor, é você não negar o nome do Senhor. Não é para você ficar parado, não, porque você é preso. Se não tiver ninguém dentro da cela com você, você vai falar de Jesus para quem? Você é morto, vai falar de Jesus para quem? Você é útil no reino, anunciando o evangelho dele, nem que seja fugindo. Nem que seja se escondendo. Viu, irmãos? Não distorce a palavra, não. Misericórdia, hein? Então, vamos lá. Tiago teria usado isso para abranger a todos os cristãos de diversas culturas, etnias, regiões, na perspectiva de um Israel total no sentido espiritual. Somos nós. Então, essa carta é para a gente. Amém, irmãos? Vamos ler agora. 11 e 12. Tiago 3. Onze e 12, que é onde eu quero falar hoje com vocês. Acaso podem brotar da mesma fonte água doce e água amarga? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Uso muito isso daqui. Doce ou salgado? Aqui, esse texto pequeno, para cima ainda fala um pouco sobre isso, mas eu não quero falar sobre a boca. Eu não quero falar sobre a língua. Eu não quero falar só sobre o que a gente fala. Eu quero falar das nossas atitudes também, em ações, não só em palavras. Mas o texto revela que existe uma fonte, que existe uma água que está jorrando, que a gente aqui conhece mina. Conhece ou não conhece mina d'água? Quando você está indo na roça aí, você não enfia no meio de um mato, assim, não tem uma mina. Lá não tem como jorrar água doce e água salgada. Tem como, gente? Não dá. Não dá. Imagina se tivesse, como era antigamente, aquela fonte que sustentava aquela região. Era aquela fonte que sustentava aquela aldeia, aquela tribo. E do nada, um dia ela tinha água salgada, no outro dia ela tinha água doce. E aí ficava uma semana com água doce. E o povo ia lá, depois tinha água salgada. Existe isso? Tem como isso acontecer? Não tem como isso acontecer, até mesmo porque o dono da fonte não é descoordenado. O dono da fonte não é. Seria muito estranho, seria cruel da parte de Deus se isso acontecesse. Em relação à videira, a mesma coisa. Como pode uma planta ter a sua espécie e nela brotar outra? Existe isso, não existe hoje em dia? As pessoas não falam sobre enxerto? Não fala sobre enxerto? Enxerto é criação de Deus? Veio do Senhor? Né? Não veio. Pensa agora, essa mesma população precisando ser alimentado e um dia vai na videira e tem uva. Chega no outro dia na videira tem figo. Chega num pé de manga tem laranja. Incoerente, irmãos, não é? Tem como, Zé Maria, sair de uma fonte água doce e água salgada? Tem, Zé? Vocês estão sempre na roça aí? Não tem. Oi? O galho é de outro. Só mantém o nutriente. Não mistura uma pô laranja, sei lá. Cria um nome. Não produz um outro fruto. Ele só alimenta.
dá só os nutrientes da terra. Mas, na realidade, não foi formado assim, não foi formado para isso. Então, seria cruel também, se de alguma forma isso acontecesse. Mas isso não acontece com fontes, isso não acontece com plantas, mas isso acontece com o ser humano. E isso que eu queria falar com vocês hoje. Da gente tem jorrado água doce e água salgada. Da gente tem jorrado amor e tem jorrado ódio. Tem jorrado carinho e tem jorrado perversão. E aonde fica a questão do testemunho nisso, sabe? Porque a gente realmente vai dar conta da nossa vida ao Senhor. Nós vamos dar conta da nossa vida pessoal. Mas existe um grupo, uma tribo, que está se alimentando do que a gente está jorrando. E Deus não foi um Deus cruel de colocar essa missão na nossa mão como crente e a gente, ora, alimentar essa tribo com água doce e água alimentar essa tribo com água salgada. Então não tem a ver com o dono da fonte, tem a ver com a gente. O dono da fonte é perfeito, ele não erra. Então Tiago trouxe essa ilustração para mostrar para a gente a facilidade que a gente às vezes tem de ser inconstante. Queria até trazer um pouco de água doce e água salgada aqui. Hoje até umas crianças me perguntou se ia ter dinâmica. Tem dinâmica hoje, Maiara? Então, hoje não tem. Hoje não tem dinâmica. Então, essa ilustração, ela ensina pra gente que a partir do momento que a gente se converte, irmãos, aqui todo mundo convertido para a glória do Senhor, amém? A gente tem que jorrar água doce, irmãos. A gente tem que jorrar água doce nas nossas conversas, nas nossas atitudes. Por isso que a gente nasceu de novo. Quando eu nasço de novo, o velho homem fica para trás. As coisas velhas acabaram. Tudo se tornou novo. Tudo, a partir de agora, é novo. E tudo precisa ser para a glória de Deus. E aí eu achei como eu sempre gosto de dar uma aplicação. Estou com a Bianca hoje, gente. hein? Eu achei uma explicação que a gente tem vivido muito no nosso meio. Nosso meio mundial, tá? Não estou falando da nossa igreja agora, não. Transtorno bipolar. Todo mundo hoje que oscila no seu temperamento, não é na personalidade, mas todo mundo que oscila no seu temperamento tem transtorno bipolar. Por quê? Porque realmente é mais fácil você ser diagnosticado, aquela história que eu falei quarta. É mais fácil você ser diagnosticado com alguma alteração que você trata com remédio e dá desculpas, do que você moldar o seu caráter. Não estou falando que não exista. Exista transtorno bipolar. Existe, é real, é uma doença. Mas 90% dos diagnósticos das pessoas que recebem não têm o transtorno. Só não estão querendo ser tratados pela medicina ou no seu caráter mesmo. E aí agora eu vou falar do transtorno bipolar cristão. O que é transtorno bipolar? É um distúrbio psicoemocional caracterizado pelas mudanças de humor. Então, quando fala transtorno é um desarranjo. Bipolar, dois polos contraditórios. Ora você está feliz, ora você está em depressão. Isso é um transtorno bipolar. Sabe assim, já aconteceu diversas vezes, gente. A gente chega, e aí, meu pai, Senhor, né? Quando terminou o culto, a pessoa estava péssima, pedindo para o pastor orar no final do culto, porque o que aconteceu dentro do culto, meu Deus do céu? Que a pessoa trocou o polo dela, de positivo para negativo, do nada. Então, e a gente tem vivido assim, irmãos, nesse transtorno bipolar cristão. Oscilação, instabilidade. Então, é muito comum a gente ver muitos crentes manifestando de tudo. E, na verdade, existem muitas pessoas boas, viu, irmãos? Que estão até praticando maldades porque estão nesse momento de oscilação e não estão se importando em serem firmes e constantes. Como cristãos que eu estou falando, tá?
não vou nem falar da nossa vida pessoal, não, mas pessoas crentes, cheias de rancor, de inveja, de ira, de ódio, de vingança, de imoralidade, de cobiça, rude, grosso, sem educação, denegrindo a imagem das pessoas com palavras, com tratamentos, apenas porque não foi com a cara da pessoa, porque não gostou do sucesso do outro, porque não gostou do crescimento do outro, ou porque teve um dia muito difícil. E aí o crente se acha na posição de mudar as suas emoções, mudar o seu trato, não jorrar mais água doce. Não jorro mais água doce, agora eu jorro o que eu quero, porque eu mando na minha vida. Ninguém manda na minha vida, ninguém paga minhas contas. O corpo de Cristo está cheio dessas coisas. Cristãos que não estão jorrando água doce. E aí eu coloquei uns exemplos aqui de conversas nossas, né? E que a gente está deixando acontecer no nosso meio, na nossa família, na nossa igreja. E a gente vai precisar tomar cuidado com isso. Porque isso gera testemunho. Não sei se vocês sabem, coisas boas não se disseminam muito fácil. Mas no dia que o meu transtorno bipolar vai para o lado negativo, a Maiara é assunto pelo menos um mês nas rodinhas da igreja. Mas quando a Maiara faz alguma coisa boa, a Maiara não é assunto nas rodinhas da igreja nem por um dia. Estou dando meu exemplo porque eu não quero falar o nome de ninguém. Mas é assim com todos vocês, tá, irmãos? Quando você, irmão, faz alguma coisa de ruim, quando você jorra água salgada, falam de você. Por pelo menos um mês. Porque ninguém tem nada a ver com a sua vida, mas você é crente, então todo mundo tem a ver com a sua vida. Porque a gente precisa dar testemunho. Se eu estou sendo realmente uma fonte salgada, Senhor é quem vai de verdade cuidar de mim. Mas o que eu derramei sobre a tribo que estava sendo alimentada por mim naquele momento, eu também vou ter que dar conta. Tem uma aldeia aqui hoje me ouvindo. E eu estou jorrando de uma água. Eu estou dando um alimento. Eu estou dando da videira a uva hoje. Da figueira o figo. Eu vou ter que dar conta disso. E não é porque eu estou aqui em cima, é você como crente. Onde você estiver. Por isso, irmãos, que a gente precisa falar sobre esses assuntos na igreja. Porque realmente, tudo que é desafiador, a gente foge. Eu acabei de falar que é mais fácil eu falar que eu tenho um transtorno bipolar. É mais fácil eu falar assim, Jéssica, não fala comigo que eu tenho transtorno bipolar, estou sem meu remédio hoje. Porque eu tenho que controlar o meu impulso de querer matar a Jéssica. E falar, ó, você fez isso, falou assim, eu não gostei, entendeu? Não vou derramar nada ruim sobre você, mas eu não gostei. E espero que daqui a pouco a gente se resolva. Às vezes na hora não resolve não, gente. Mas que a gente não jorre. Não jorre perversão, palavra maldita. Porque quem está em volta da gente está pensando? O que o seu filho está pensando? O que a sua mãe está pensando? O que o seu pai que não é crente está pensando? Eu virar crente igual esse fulano? Não dá. Não dá para ser crente assim. É tão sério, porque essa fonte sacia pessoas, essa árvore alimenta pessoas. E a gente está oferecendo uma fonte instável. Da nossa boca saem palavras boas e más, saem bênção e maldição. Sai louvor e sai nojeira cantada. Eu converso muito isso com jovens e com adolescentes, que é quem mais tem problema com música. Como pode jorrar da sua boca um louvor e no mesmo dia está jorrando outra coisa? Isso é testemunho de vida. Ah, mas é muito difícil para eles, mas foi difícil para todo mundo. Se não for difícil para eles, daqui a pouco tem um diagnóstico. Quer valer? Porque está assim.
A gente fala de amor e daqui a pouco está falando palavrão. Na mesma hora que eu estou falando bem de alguém, eu estou falando mal. Eu elogio, depois eu falo uma fofoca. Uma hora eu estou na igreja, tiro o pé do chão, pulando. Na outra hora eu estou gravando um TikTok, fazendo até mãozinha e jogando de ladinho. Gente, não é assim que os crentes estão? E aí acha que às vezes, olha você vê, não vou postar não, Mayara. Vai dar nada não, não vou postar não. Mas você mora numa casa que tem um pai, que tem uma mãe, que tem um irmão, que tem um tio, né? E aí, você ama mesmo essa pessoa que está lá dentro com você? Você quer mesmo que essa pessoa conheça esse Jesus que você está apresentando ou o verdadeiro Jesus que vai levar ele para o céu? Que vai perdoar os pecados? Porque se for esse Jesus que está vendo água doce, água salgada, que está vendo desce até o chão, que está vendo levanta a mão até o céu. Gente, que inconstância é essa? Que instabilidade é essa? Que desequilíbrio é esse? De noite está aqui. Dia e noite suba-te nossa adoração. Se eu não fiz isso durante o meu culto racional do dia todo, vocês acham mesmo que ele vai receber a nossa adoração, irmãos? Se da minha boca jorrou briga e confusão o dia todo no meu trabalho? Se da minha boca jorrou confusão o dia todo com meu marido dentro de casa? E eu não me resolvi com ele dentro de casa, eu vou chegar aqui e vou cantar: suba a ti, Senhor, a minha adoração. Vai subir, irmãos? Fala para mim. Do que adianta estar no sábado com os jovens aqui, reunido, chegar em casa, o primeiro acesso que tem é na pornografia no celular. Jorrando duas qualidades de água. Uma limpa e outra podre. Está enganando a si. A si mesmo. Nem a si. Porque sabe o que faz. A gente sai da visita dos homens, sai da reunião dos homens, é uma bênção. Chega em casa, mal cumprimenta a mulher. Nem um beijinho não dá. Oi, amor, tudo bem? Boa noite. E aí, como é que foi seu dia? Como é que foi lá na visita? Né, a mulher pergunta, ele fala assim: foi tudo bem. Ou às vezes nem responde. Jorrando o quê, gente? Da gente. Tem como? A gente está dando uva lá na casa do irmãozinho do Edson, que aceitou Jesus, aí, ó. Uma alma se converteu através da vida de vocês, homens. Através da oração da igreja, da perseverança da esposa, da perseverança das netas. Mas foram vocês o instrumento naquele dia. Aí estava uma benção lá quando chega em casa, fala: que inferno. Amanhã trabalhar de novo. E o filho ouvindo. E o seu filho ouvindo. Mas, meu Deus, uma alma aceitou. O diabo perdeu uma vida que não é da sua casa. E você deixando seu filho se perder para o diabo, falando isso. Jorrando da sua fonte bênção e maldição. A gente serve na igreja e serve, ou a igreja abençoada para trabalhar, mas quando chega em casa, não quer nem forrar a cama que dorme, não lava uma louça, não tira um sapato do lugar, dorme com o pé de chulé, não toma banho, não escova os dentes. Que isso, gente? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Não existe, não. A gente não está agradando ao Senhor, não. É ao outro que a gente está agradando. Não é a Deus. Qual testemunho a gente tem dado? A gente xinga todo mundo em casa e chega na igreja, canta: a minha família debaixo da graça. A minha família é bênção do Senhor. Ensina a tratar minha família com amor. Ensina-me mais. O que está faltando, Patrícia? A gente já conversou sobre isso com casais, com os casais da igreja. O que mais falta, casais da igreja?
para você mudar com o seu marido. Morrer. Aí morre, ele fica bom. Aí morre, ele fica bom. Não, morre e fica bom, tá? Que é um santo, nunca nem falou nada. Nossa, sinto uma falta dele. Ela era uma bênção, fazia tudo para mim. Vai esperar morrer? Que preguiça, Marinalva. Irmãos, vou falar igual o pastor Cláudio Duarte. Vocês estão rindo de vocês. Vocês estão rindo de vocês. Viu? Porque como pode o cabrito vira bode? Não dá, gente. Não dá. Cabrito é cabrito e bode é bode. Não dá. Não dá. Ou você é ovelha, ou você não é. É tudo menos ovelha. E aí vem para a igreja. Isso aqui. Ontem eu escrevendo a palavra e o Thales vendo um vídeo do meu lado, sabe? Um rapaz lá, muito engraçado. Ele foi e falou assim. Ele é humorista, né? Aí ele falou assim, na bio do Instagram tá lá, cristã com signo Áries. Deus! Como assim? Jorra dessa fonte? Como assim? Gente, vocês já viram? Um olho grego, gigante na bio do Instagram. Serva do Senhor. Queima ele mesmo, Jesus. Que essa água salgada deixe de jorrar. Porque se... Entende quando eu falo que não há conversão? É isso. É um monte de gente convencida. É um monte de gente reunida. É um monte de gente envolvida. Mas ninguém está dentro. Ninguém está unido. Ninguém está convertido. Porque quem se converte abandona o pecado. Quem se converte luta contra a carne. E não é contra o cigarro e a bebida, que agora a gente até chuta, que é macumba, literalmente. Agora é contra o convívio. Ou nós vamos para o inferno por causa de convívio, gente. Ninguém aguenta mais nada, ninguém aceita mais nada, ninguém muda mais nada. Se não muda para o marido, para um filho, não vai mudar para o irmãozinho da igreja mais nunca. Eu amo vocês, demais da conta. Mas se eu não mudo com meu filho, vocês podem ter certeza que eu não vou mudar com vocês. Meu filho é a coisa que eu mais amo nesse mundo. Se eu não mudo com meu marido, se eu não mudo com minha mãe, eu vou mudar com vocês? Então, a gente conversa com todo mundo da igreja, identifica os problemas. Sabe por quê? Quando a família vem falar. Nossa, Maiara, olha, tá difícil, porque, ó, isso. Ah, então, olha lá. Se tá em casa desse jeito, vai adiantar eu conversar sobre a igreja? Vai adiantar? Não vai. O que falta? O que mais falta? Está sendo ensinada a verdade. A igreja tem pessoas que amam uns aos outros. A igreja é todo mundo amigo. Todo mundo parceiro. Obrigada. A verdade tem sido pregada, irmãos. Como pode, na igreja, com uma roupa bonitinha, na academia, igual a Jezabel, gente? Mostrando para todo mundo o que é do seu marido. É dele. Ele paga por isso. Ele banca isso. E mesmo que ele não banque financeiramente, ele banca diante de Deus isso. É dele. E ele é seu. Você é dele e ele é seu. Como é que vai mostrar para os outros o que é dele? Aí vem na igreja, porque aqui a gente agora fala, né? Antes não falava, mas agora a gente fala de roupa. Aí até vem bonitinho na igreja, mas... Ai, Deus, e a fonte? Não jorra só na igreja. A fonte jorra em todos os lugares, principalmente na academia. Principalmente lá. Aqui está todo mundo quietinho, o máximo que a gente faz é ajoelhar. As irmãs ainda têm cuidadinho para ajoelhar direitinho, com decência. Na academia não, é feia a postura. A posição é feia para ficar bonito. Tem que ficar feio. E aí a gente não vigia. Jezabel, Bianca deu um estudo para a gente uma vez no carnaval. Ela falou que tem um demônio que se chama Jezabel. Como assim? Eu aqui estou adorando a Jesus e na academia adorando Jezabel?
fazendo os homens pecar. E ainda fala assim naquela igreja, eu vou. Ah, eu vou. Porque é esse o papo deles, gente. Meninas, esposas, conversem com o marido de vocês. É esse o papo deles, viu? Então, irmãos, viu como que a gente erra? Viu como que a gente peca? A gente peca demais. Porque a gente assumiu o individualismo que está instalado na sociedade, achando a frase, a salvação é individual, a gente põe um ponto final nela. Ela é individual, mas é uma vírgula depois dela. Tem mais coisa depois. Você não tem só que se salvar e que se dane o resto do mundo ao seu redor. É você se salvar e ir por todo mundo anunciando esse evangelho que salva. E às vezes você não vai nem falar, irmãos. Às vezes você vai viver e vai pregar. Vão te observar, já vão saber que você é diferente. Mas será que é? Será que é? Eu acabo de postar um stories lindo aqui de ó quão lindo esse nome é. Ó quão lindo esse nome é. E posto 1 hora depois um funkão na praça do Cabeção. Nossa, ajuda nós. Tá vendo? Já tô falando pra vocês que o povo fala. Ih, Albani, você sabe que é você, né? Mentira, Ju, mas eu sei que falam outras coisas também, é assim mesmo. Do mundo? O povo daqui de dentro observa a gente. O povo das outras igrejas observam a gente. O povo do mundo observa a gente. O mundo, você está sendo filmado, literalmente, por aqui, ó. O mundo está te observando. Aqui, ó. O mundo agora está observando a gente. E isso aqui, esse entendimento de ninguém dormindo, para a glória de Deus, obrigada, Senhor. Isso aqui não deixa o inimigo feliz. Por isso que ele investe tanto no nosso comportamento. Porque ele sabe, irmãos, por mais que existem pessoas... Nossa, hoje está fazendo uma falta. Por mais que existam pessoas que ainda lutam muito com o vício do álcool, do cigarro, da droga, são esses mais escrachados, né? Com o adultério mesmo em si. Irmãos, a gente sabe que a gente foge desses. A gente corre. Desses a gente corre. Eu conheço irmãos que não vão em festa para não ser tentado com o olho grande. Não vão. Decidiram mesmo não ser, entendeu? É fraqueza de homem. Eles não vão. Eu prefiro não ir para não ser tentado. Ah, eu sei que lá vai ter bebida, eu gosto de beber, então eu não vou. Eu evito. Isso também é vitória, viu? Às vezes nem sempre é enfrentar e vencer, às vezes é fugir e vencer. Também é vitória, também é digno. Mas a gente não está se importando com as relações, com o trato, com a comunhão, com o testemunho, achando que a salvação é individual, e ela é individual, mas é todo o resto que envolve. Como assim eu vou para o céu não me importando com a família com a minha família, com a vida do meu marido, com o testemunho que eu dou para a família dele, com o testemunho que o meu filho vai dar na escola? Como assim? Como assim eu não vou ensinar para o Thales porque ele é pequeno? Não vou ensinar para o Thales, ele é criança, é muito difícil para... Nossa, é cobrar demais de uma criança. Gente, cobrar demais de uma criança o que é uma conduta certa? É demais cobrar depois de um adolescente preso. Vai lá cobrar do adolescente que está preso. Da polícia que está dando na cara dele porque ele está desobedecendo a polícia porque não te obedece. A polícia não vai poupar, vai bater na cara dele. O bandido vai dar na cara dele. Não, o bandido vai matar ele. A polícia não mata porque dá trabalho, né, Patrícia? Oi? Não, cobrar dele morto não adianta. Não, mas aí quando morre ele é ótimo. Quando morre era o meu filhinho querido. Irmãos, filho, é sua responsabilidade.
É minha responsabilidade. Olha, não tenham, se não quer cuidar. Tem bastante remédio aí. Mas o Senhor mandou você ter. Não é para você fugir da raia. É para você mudar. Mas eu não mudo. Eu só faço o que eu quero. Desculpa. Vamos ler Tiago 1, 16 e 17. Meus irmãos, não se enganem. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Nós somos espelho, reflexo, imitadores de Cristo. O Pai das luzes não tem sombra de inconstância. Ele não varia. Ele não é instável. Ele não jorra uma coisa e depois jorra outra. Ele é justo. Se nós somos cristãos, com este prazer de falar, é isso que nós temos que ser. Imitadores dele. Imitadores. Exatamente imitadores. Tiago 1, do 1 ao 8 agora, Gi, eu vou ler todo ele. Vou ler do 2 ao 8. Meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. Vamos parar aqui. Perseverança está na mesma classe de sinônimos de constância. Poderia trocar aqui perseverança por constância. Do mesmo jeito. Está falando que glória a Deus porque vocês estão passando luta. Porque é isso que vai mostrar se você de fato está firme ou não. É isso que vai mostrar se você vai jorrar água salgada ou não. Se vai jorrar água doce ou não. São as lutas. Porque, gente, quando a gente está bem, a gente está bem. Não tem por que acontecer nada de diferente. A gente está bem. É mostrar a sua fonte, o que está sendo jorrado nela no momento da provação, da tribulação. 4. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a dá generosamente, sem desprezar ninguém, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida, olha aí a inconstância, é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. De novo, poderia trocar por inconstância. Então, não duvide. Não faça como Tiago. Se tem alguém do seu lado recebendo bênção, recebendo privilégios, recebendo vitórias, seja você o incentivador dessa pessoa. Não duvida. Não seja como... Não espera a pessoa morrer para dar valor. Não espera, irmãos, a pessoa morrer para dar valor. Aqui falou que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. 7. Portanto, não pensem tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, uma vez que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Olha isso, irmãos. Vamos ler de novo. Lá está igual ao meu, Gi? Tá? É NVI? Tá. 7, por favor. 7 e 8. Irmãos, presta atenção. São as crianças que entrou, mas é normal. Eles são assim mesmo. Eles entram todo dia, saem todo dia. Olha lá, ó. Portanto, não pense em tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Quem? Quem duvida. Quem é inconstante. Quem não sossega. Quem jorra a bênção aqui, mas em casa jorra a maldição. Está achando que você vai receber alguma coisa do Senhor? Pensa não. Não vai, não. Uma vez que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Homens, um recadinho para vocês. Homens. Eu gosto muito de falar nas séries sobre família, né? Vou falar para vocês, homens. As mulheres de vocês querem ser até paparicada, gosta de ser amada. Mas nada faz uma mulher mais feliz do que estabilidade. Eu não estou falando de dinheiro só, tá?
Estabilidade. Não seja um homem estável. Ai, não tô bem hoje. Se você não estiver bem, aguenta a barra. Mas fica bem. Nenhuma mulher, nenhuma família, filhos são bem resolvidos profissionalmente e espiritualmente se não tiver um homem firme, viu? Poxa, se está achando ruim, briga com Deus, de verdade, porque não sou eu que estou falando isso. É o Senhor quem deixou isso pra gente, viu? Vocês precisam amar a mulher como Cristo amou a igreja. Cristo não foi instável. Cristo não foi inconstante. Quando teve que morrer, ele morreu. Quando teve que viver por ela, ele viveu. E vive até hoje. Então, é um recadinho para vocês, meninos, tá? Não acabei não. Tirei, mas não acabei não. Então, não enche sua mulher de presentes, não, viu? Traz confiança, segurança para ela. Não estou falando só de dinheiro, viu, gente? Viu, meninos e homens? Não estou falando só de dinheiro. Dinheiro você pode ter uma boa ajudadora do seu lado que vai te ajudar, literalmente, nessa parte. Estou falando de firmeza de caráter, de postura, sem oscilação. Josué 1, 5, 6 e 7. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Como eu estive com Moisés, assim estarei com você, nunca o deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que eu jurei aos seus antepassados. Seja forte e muito corajoso. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você, e não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que você andar. Falando sobre estabilidade. Seja forte, seja corajoso. Deus falando para você. Seja forte, seja corajosa. Mas não desvia nem para a direita nem para a esquerda do que eu te falei. Não desvia, porque senão você não vai ter êxito, viu? Só vai ter êxito se você ficar firme. E para finalizar, Mateus 5, 16. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao seu Pai que está nos céus. Diante dos homens. Quando eu comecei lá falando sobre doce e salgada, sobre fonte jorrar uma água só, sobre fruta dar naquele pé, a fruta que tem que dar, é sobre isso aqui que eu estava falando. Vocês são luz diante dos homens. E que tudo isso seja para a glória do Senhor, para que as obras dele sejam glorificadas através do Pai. Mas somos nós que estamos disseminando a água da fonte. Esse privilégio ele deu a gente, ele não deu nem aos anjos. Não tem anjo pregando por aí. Não tem anjo discipulando por aí. Não tem anjo sendo amigo de ninguém, meu anjinho da guarda. Você que é amigo de fulano. Larissa que é amiga de Ju. Você dissemina sobre ela a fonte da água viva e doce. Isso aqui que está sendo falado. Ó. É comunhão, é unidade. Porque isso gera testemunho lá fora, irmãos. Você quer ir para o céu sozinho? Não quer. Queria chamar a equipe de louvor para vocês cantarem um louvor que vocês cantaram na oferta. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Põe ele para mim lá, Gia, a letra. Vamos ficar de pé, irmãos? Olha só. Olha a letra dele. Te adorar é o meu prazer. É o nome dele, não é, Gia? Isso. Olha a letra dele, irmãos. Uma oração. É uma música em forma de oração. E ela é gostosinha, né? A levadinha dela é boa. Envolve a gente. Né, Lucas?
Irmãos, faça essa oração agora. Se você conseguir fazer isso daqui na sua vida, você vai ser uma fonte que vai jorrar água doce, palavras abençoadoras, incentivadoras. Ou vai ser um pé de uva que vai dar uva, vai ser um pé de figo que vai dar figo, não vai ser nenhum pé enganador. Não vai ser de jeito nenhum uma árvore de figo que está dando pera. Está amarrado em nome de Jesus. Quem é enganador é o diabo. Nós somos filhos de um Deus vivo, verdadeiro, justo. Em nome de Jesus, canta mesmo, como se fosse uma oração. Quero viver pra teu louvor, te entregar tudo que sou. Com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis, Senhor. Tua verdade viverei, em santidade servirei. Minha herança está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti. Meu coração está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti. Meu coração está em ti, Senhor. Senhor, quero viver pra teu louvor, te entregar tudo que sou. Com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis, Senhor. Tua verdade viverei, em santidade servirei. Minha herança está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti. Meu coração está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti. Meu coração está em ti, Senhor. Senhor, ouça mesmo, Deus, cada uma dessas palavras, Senhor Deus, que saiu das nossas bocas agora, Pai. Nós entendemos, Senhor Deus, que nós precisamos te adorar, que é só isso, Senhor, que vai fazer, Senhor Deus, a nossa vida prosperar em todos os sentidos, meu Pai. A gente só vai ter alegria quando te servir, Deus. Só vai ter satisfação quando te servir, meu Pai. Muito obrigada, Senhor Deus, pela sua palavra mais uma vez revelada aos nossos corações, Senhor. E que a gente consiga realmente ser essa fonte, Pai, que vai jorrar sobre a vida das pessoas, meu Deus, tudo que o Senhor determinar, meu Pai. Esse alimento, Senhor Deus, que nunca mais a pessoa vai sentir fome.
Essa água que nunca mais a pessoa vai sentir sede, Deus. Que venha a ser através de nós. Que venha a ser através da gente, Senhor Deus, jorrar para a vida delas, meu Pai. Mas que a gente consiga ser firme, ser constante, ser estável, Senhor Deus, naquilo que o Senhor determinou para a gente, meu Pai. Que na nossa vida a gente continue sendo, Senhor Deus, o que o Senhor quer. Estável, firme, Senhor Deus, sem oscilar, meu Pai. Nos ajuda mesmo, Deus, a controlar os nossos temperamentos, as nossas emoções, Senhor. Cuida do nosso coração, dos nossos pensamentos, da nossa mente, Senhor. Sozinho a gente não consegue, Espírito Santo. Muito obrigado por estar conosco. Muito obrigado por nos ajudar, meu Pai. Seja realmente, Deus, a única fonte que venha derramar sobre as nossas vidas, meu Pai. Que a gente nunca mais beba em outra fonte. Que a gente nunca mais se alimente, meu Deus, em outra videira, Senhor. Cuida mesmo, Pai, de cada um dos teus servos que estão aqui. E que quando a gente chegar em casa agora, a gente continue derramando bênçãos. Que amanhã na escola, Senhor Deus, no trabalho, Deus, a gente continue derramando bênçãos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Obrigada, gente. Tem pedido de oração aqui? Emerson, Joana, Maria, Lucas, Geiva, Zé Nogueira, Bruno, Fátima, Pascoal.